todos, que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer na nossa caminhada. É sempre uma alegria estarmos juntos, mesmo que distante fisicamente, mas graças a Deus temos essa condição de estarmos juntos pelo pensamento, pelas leituras e pelas palavras. E para iniciarmos a nossa transmissão de hoje, eu gostaria de ler um texto do livro 5 Minutos com Chico Xavier, que nos fala o seguinte: receita para melhorar. E ele tem algumas dicas dessa receita para melhorar. E é interessante que essa receita foi nos dada pelo Espírito Zé Grosso e veio através da psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. E o comentário de Zé Grosso para essa receita é o seguinte: todos nós ansiamos por melhoras em nossa vida, seja no campo profissional, nas relações familiares, na saúde ou nas finanças. Almejamos algum tipo de melhoria diante dos obstáculos a que nos defrontamos. A miúde, porém, acreditamos que essa melhoria será obra dos frutos dos outros. Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam nossas responsabilidades. Enquanto isso, ficamos no mar da inércia, esperando que nossa vida se modifique. A mensagem espiritual, todavia, não deixa margem à dúvida a respeito de quem compete a responsabilidade pela melhoria de nossa vida. O benfeitor espiritual não diz que esperamos que os outros façam por nós a lição que nos cabe. A orientação é dirigida a nós, por meio de 11 atitudes práticas que, uma vez tomadas, irão trazer muitos benefícios em nossa jornada. É claro que jamais poderemos dispensar o amparo espiritual, mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados, ou mesmo de braços abertos aos desequilíbrios. A regra é que Deus ajuda a quem se ajuda. Deus nos empurra adiante quando decidimos andar. Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz amor quando amamos. Deus traz o emprego quando nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. Examinemos cuidadosamente essa receita que Chico Xavier recebeu do mundo espiritual e que apliquemos em nós ainda hoje, pois somente assim Deus poderá nos ajudar. Deus faz os milagres, mas somos nós quem os provocamos. Então a gente muitas vezes quer que Deus faça milagre em nossas vidas e a gente quer que Deus resolva a nossa vida. Seria muito fácil dessa forma, mas onde estaria aquele dom que Ele nos deu, que é exatamente de termos o nosso livre-arbítrio? Onde era que estaria o nosso trabalho, se Deus resolvesse tudo? Deus nos dá a condição, Deus nos dá tudo o que precisamos para a nossa caminhada. E tudo que Ele nos dá é de graça. Ele nos dá o ar que respiramos, a água que bebemos e tudo por aí vai. Então nós só precisamos agir no bem. Nesse momento dessa pandemia, nós estamos muito preocupados porque Deus nos dá esse trabalho e nos dá a condição de nos melhorarmos. Mas nós, em vez de estarmos trabalhando para melhorarmos, nós estamos fazendo com que a pandemia crie outras doenças. Nós vemos hoje muitas pessoas sofrendo de depressão, sofrendo da síndrome do pânico, tantas outras doenças. E nós sabemos que isso não nos acontece por acaso. Nós é quem abrimos essas portas. Nós vemos que tem muitas pessoas que estão trabalhando independente de tudo que está acontecendo. Mas é claro, tem algumas que não estão conseguindo trabalhar. É claro que tem algumas que estão com problemas maiores. Mas nós sabemos que tudo depende também
de qual postura nós estamos assumindo. Eu acredito que essa pandemia já é um desastre muito grande. E dela ser um desastre muito grande, não precisamos piorar mais a situação. E nós sabemos que, por mais que queiram dizer ao contrário, nós sabemos que só vai desencarnar exatamente aquelas pessoas que têm esses compromissos. E a gente sabe que isso independe se é um espírito que vivia trabalhando, um espírito já evoluído ou um espírito menos feliz. Mas nós sabemos que nós temos a nossa programação. Mas nós também temos em nossas mãos a condução e a condição de resolvermos e de dificultarmos algumas coisas e também de melhorarmos outras. Nós sabemos que só através do nosso livre-arbítrio no mal é que a gente pode atrair coisas mais. Mas a gente também, no nosso livre-arbítrio, no bem, trabalhando no bem, nós vamos conseguir energias positivas e vamos conseguir nos adiantarmos um pouco mais. Então a gente fica sempre querendo, se perguntando por que tudo isso está acontecendo. E foi perguntado aos Espíritos, no livro dos Espíritos, a pergunta 737 nos diz o seguinte, que a pergunta é até a seguinte, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os Espíritos nos dizem o seguinte, que Deus não nos fere através desses flagelos, mas Ele permite que esses flagelos nos aconteçam exatamente para que a gente possa reagir e possa nos trabalhar diferente. Nós sabemos que em todos os contextos, em todas as situações pandêmicas que houveram, pessoas evoluíram e se modificaram. E nós queremos que nesse momento a Terra também se modifique. Que nós, depois que passarmos dessa pandemia, a gente não dê uma virada de 360 graus. A gente quer uma virada de 180 graus. Queremos sair desse ponto e ir a um outro ponto. A um ponto diferente, onde o egoísmo já não faça tanta parte da nossa vida. E nós sabemos que nesse momento ainda estamos muito egoístas diante de tantas situações. E eu acredito que nós estamos vivendo essa situação exatamente para começarmos de uma forma diferente a trabalharmos o bem. E esse bem nós temos que começar a trabalhar dentro das nossas casas. É tanto que hoje temos o isolamento social, que nada mais é para que nós possamos aprender a viver em família, que possamos aprender a conviver com aqueles que estão mais próximos e que infelizmente ainda não estamos conseguindo. E vejo que nesse momento ainda tem pessoas que estão depressivas exatamente porque não tinham mais o costume de viver em família. E porque estão juntos muito mais tempo com a família e estão muito mais tristes e muito mais ansiosos. E será que o caminho é esse? Será que a gente precisa realmente isso? Então a gente tem que começar a ver a vida por outro ângulo. E eu vejo o seguinte, hoje o que é que nós estamos vendo? Nós estávamos entregando a educação dos nossos filhos ao colégio. E hoje a gente está vendo que quem tem que educar somos nós. O colégio tem a obrigação de instruí-los. E nós estávamos passando essa responsabilidade à frente. Nós não tínhamos tempo de brincar nem de conversar com os nossos filhos. E quantos pais a gente não está vendo hoje, criando brincadeiras diferentes, criando momentos diferentes e estando mais próximo de suas famílias. E a gente vê, como no meu caso, que sou avô, a dificuldade de hoje estarmos juntos. Porque hoje cada um mora nos seus cantos e a gente não pode estar se visitando. E olha quanto isso faz falta. E será que em algum momento eu não tinha o tempo e não tive a disposição para visitá-los? É claro que tivemos. Mas a gente muitas vezes não usou tudo isso ao nosso favor. E é chegada a hora da gente aproveitar todas as oportunidades e usar ao nosso favor e a favor de todos aqueles que fazem parte do nosso contexto. E a gente vê que, nesse momento, nós temos que trabalhar principalmente ao contexto familiar. Que às vezes a gente estava se deixando largar um pouco mais e a gente não estava se preocupando tanto.
E hoje a gente está vendo essa necessidade de estarmos mais juntos. E temos, além da necessidade, a gente tem a vontade de estar juntos. Aqueles que não estão conseguindo. E aqueles que estão juntos estão achando que esse momento está os crucificando porque não queria estar nesse momento vivendo enclausurado com a sua família. Veja como ainda somos difíceis de lidar. Veja como ainda é complicado. Enquanto a gente atende, como eu atendi recentemente pessoas dizendo que não aguentava estar mais em casa, eu atendi pessoas dizendo que não aguentava mais o distanciamento das pessoas amadas. E veja, será que Deus não vê tudo isso e não se coloca numa posição complicada? Um quer uma coisa e o outro quer a coisa totalmente o contrário. Será que a gente não podia chegar a um contexto diferente? Será que a gente não podia estar nesse momento dizendo onde é que eu errei? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que avançar? Se a gente começar a pensar nisso, a gente vai sair dessa pandemia exatamente seres modificados. E é isso que Deus espera de nós. Que saiamos modificados desse contexto que estamos vivendo. Porque nós não vamos sofrer e esse sofrimento não nos dá nenhum benefício. Todo sofrimento tem que nos dar também alguma recompensa. E a recompensa que nós queremos nesse momento é de que, quando tudo isso passar, nós sejamos pessoas melhores. Nós sejamos pessoas mais comprometidas com os outros. E já que estamos falando em pessoas comprometidas com os outros, vamos começar também a pensar naqueles outros que não estão podendo ficar em casa. Naqueles que não podem ficar em casa porque têm que trabalhar. E não é só aqueles que estão na linha de frente ou naqueles que estão em trabalhos essenciais. Porque nós sabemos que mesmo as pessoas que fazem parte desse grupo dos essenciais, nós sabemos que também são seres humanos e que podem ser acometidos por essa doença. Nós sabemos que eles também estão passando pelos mesmos processos de outras pessoas. Agora, com a diferença. Se eles estão realmente voltados ao bem, eles estão tendo exatamente o amparo que precisa para continuar. Mas com isso também não pode se descuidar dos princípios básicos de higiene e de conduta. Nós sabemos que aqueles que estão nos hospitais, que estão cuidando de quem está doente, precisa ter o cuidado para consigo mesmo. E nós vemos que tem muitos médicos, enfermeiros, auxiliares de serviço que também estão acometidos por essa doença, porque não têm exatamente todos os equipamentos de que precisavam para trabalhar. E quem tem os equipamentos também tem uma carga muito grande de trabalho, um horário muito extenso de trabalho que termina também debilitando os seus organismos. Então temos que pensar em tudo isso. Como também temos que pensar naqueles nossos irmãos que não podem sair de casa para trabalhar, não porque não queira, não porque não tem um emprego fixo e os seus trabalhos eram nos pontos de semáforos, nas esquinas, trabalhando, vendendo algo para levar o sustento para suas casas. E é nesse também que a gente tem que pensar. É nele que a gente tem que pensar, porque sabemos que todos nós estamos hoje passando por um problema que atinge a tantos. E se a gente vê que esse problema atinge a tantos, eu tenho um exemplo que eu gostaria de passar para vocês. Eu estava dando uma olhada recentemente e eu vi que muitas vezes a Itália, ali na Europa, estavam impedindo que os barcos atracassem com pessoas que vinham fugidas dos seus países. E aquelas pessoas muito pobres não estavam podendo entrar. Aí eu vi também que iates e navios grandiosos que estavam em cruzeiros com pessoas ricas também não estavam podendo atracar. Essa doença a gente tem que entender que essa doença veio para nos nivelar e que veio para nos mostrar também que nós somos todos iguais perante a Deus. Que perante a Deus não existe a fortuna, não existe a cor da pele, não existe a etnia, não existe o país de origem.
Existem seres encarnados precisando continuar a sua lida pela vida para se melhorar e ajudar os outros a melhorarem. E nós sabemos que mesmo nessas pandemias, quantas pessoas que você às vezes a gente diz, não, mas isso está atingindo tal classe. E eu estava dando uma olhada, na gripe espanhola, morreu 2 vultos espíritas que na época a gente podia até dizer, mas e por que eles morreram? Eles não tinham um trabalho que é Amélia Franco e Eurípides Bassanufo. Eles 2 morreram da gripe espanhola. E hoje a gente está vendo também que pessoas que têm uma certa influência e elevação, e tem pessoas que já têm tanto conhecimento e que também estão desencarnando. Mas é porque era o tempo deles. E se for o meu tempo agora, e se eu tiver de morrer de Covid, eu vou morrer. Agora eu só não posso fazer de conta que isso não existe e não vou também não deixar de me cuidar. Porque se eu fizer, eu estou cometendo suicídio. Então, eu tenho que ter os cuidados, eu tenho que ter cuidado com aqueles que estão perto de mim, eu tenho que ter cuidado no trato com as outras pessoas, mas eu não posso ficar com medo. O medo que me impeça de continuar lidando e trabalhando pela vida. Eu não posso deixar que essa pandemia faça comigo algo que eu não queira. Eu não posso. Eu posso muito bem respeitar essa doença. Eu posso tomar todos os cuidados. Mas eu não preciso também entrar em colapso íntimo. Eu não preciso entrar em parafuso porque isso está acontecendo. E mais ainda, eu além de não poder fazer tudo isso, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que acalmar as outras pessoas. Eu tenho que mostrar para as outras pessoas que todas as doenças, sejam elas virais ou não, todas elas começam dentro de nós. Porque não existe doença, existem doentes. E esse vírus, ele não vai atingir aquelas pessoas que realmente estão se cuidando e estão melhorando a sua imunidade. Porque quando a gente entra em desespero, a gente baixa a nossa imunidade. Quando a gente entra em desespero, a gente abre para que toda essa carga viral venha com muito mais força. Então a gente tem que resistir. É isso que temos que fazer. Resistir e dizer, isso não vai me acontecer. Eu vou tomar os meus cuidados, eu vou tomar as minhas precauções, mas eu não vou entrar em parafuso exatamente por conta disso. E nós vamos ter que continuar, seguir adiante. E se nós seguirmos adiante, nós sairemos vencedores. Mas o que eu estou vendo, meus irmãos, e eu fico preocupado com isso, porque eu vejo que cada dia mais está se divulgando só as pessoas que estão contraindo o vírus. Mas não está divulgando as pessoas que estão se curando. Não está se divulgando as pessoas que até tiveram esse vírus e que não tiveram nenhuma manifestação, que foram assintomáticas, e nós sabemos que isso está acontecendo. E nós sabemos que já houve outras doenças que mataram muito mais. A gripe espanhola matou muito mais. Aí você pode dizer, não, mas matou muito mais, mas não matou um parente seu. É claro que quando morre um parente nosso, a dor a gente sente mais forte. Por quê? Porque somos egoístas. Nós não estamos nos preocupando com as dores dos outros. Se a nossa família, se os nossos está tudo bem, o resto que se explode. Não é assim. Essa doença veio exatamente para que a gente possa exatamente se preocupar com o outro. Ou você acha que a gente usa máscara para nos prevenirmos? A gente usa máscara para prevenir o outro. Para que se nós tivermos com a doença, não passar para o outro. Então essa doença veio exatamente para nos ensinarmos a nos preocuparmos com as outras pessoas, para nos ensinar que amar é cuidar, para nos ensinar que amar é conviver bem, para nos ensinar que amor é em todas as suas nuances, que em tudo pode ter um ato de amor. Num bom dia, até amanhã, num Deus te abençoe, tudo isso são atos de amor amores, e essa doença veio nos ensinar a isso. Nós estamos hoje com as casas espíritas fechadas, estamos com os templos religiosos tudo fechados.
Agora, de uma coisa me serviu. Eu acredito que está servindo para muita gente. A gente está vendo que igreja não bota ninguém no céu e que religião nenhuma não cura ninguém. Porque se curasse, a gente só era mandar algumas igrejas que tem aí alguns curadores irem para os hospitais curar as pessoas. E nós estamos vendo que não. Graças a Deus eu estou na doutrina espírita, que a gente não cura, consola. Que a gente pode até não tirar a pessoa da dificuldade, mas dar à pessoa alegria e ânimo para continuar na sua caminhada. Graças a Deus, eu estou na casa espírita, que na casa espírita não diz que eu não terei problemas, mas diz que teremos consolo. E eu gosto tanto disso, que o nosso centro é o Consolador. Porque o que nós mais precisamos nessa hora é de consolo. Nós não precisamos mais dos meios de televisão só anunciando desgraça. A gente vê hoje os programas de televisão, eles perderam exatamente o seu foco. A gente vê hoje todos os programas só falam na pandemia. E não existe mais outro problema no Brasil e nem no mundo. Será que os nossos hospitais não tem mais ninguém com as outras doenças? Porque também se não tiver ninguém sofrendo de outras doenças, pelo menos o coronavírus serviu para isso. Acabou com todas as outras doenças. O que não é verdade. O que não é verdade. E que, infelizmente, nós estamos sendo tangidos pelo medo. E nós temos que ser tangidos pela esperança e pela fé. Nós temos que termos esperança em dias melhores. E fé de que Deus tudo vê e que Deus vai nos mostrar o remédio para sairmos disso. Mas o primeiro remédio que temos que ter é o remédio da nossa consciência, que é na nossa consciência. É a consciência de fazermos o melhor agora, nesse momento. É a consciência de olharmos para aquele que está em dificuldade, independente da doença, e olharmos qual é a dificuldade e podermos ajudar de alguma forma. É esse remédio que precisamos tomar. É o remédio do compromisso para com o outro. E a doutrina espírita nos mostra isso. Esse compromisso para com o outro. Essa responsabilidade para com o outro. Nós precisamos disso. E se isso nós precisamos, é porque nós estávamos andando por um caminho onde não estávamos encontrando tudo isso. Depois dessa pandemia, eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que depois dessa pandemia, nós vamos ser pessoas melhores. Isso é, se a gente aprender com isso. Aí você diz, mas se aprender, quer dizer que essa leitura todos não vão fazer? Infelizmente, todos nós vamos estar passando por tudo isso, mas nem todos nós vamos tirar a mesma lição. Até mesmo porque, se você vê, tem muita gente que tem um câncer e quando se cura, se transforma em uma pessoa melhor. E tem pessoas que quando tem um câncer ainda e se cura e sai pior porque acha que Deus deu uma coisa que ele não merecia. Então depende muito de como nós estamos olhando. Eu vejo essa pandemia como um mal necessário. Mas, como diz o Evangelho, ai de por quem vem o mal. Nós sabemos que foi uma manipulação indevida, uma forma mal conduzida em uns mercados lá na China. Mas mesmo que não tivesse sido lá, a gente podia estar sendo acometido de outras doenças. Nós tivemos outras doenças no Brasil. Nós tivemos outras doenças que matou também muita gente. Nós tivemos a meningite, nos anos de 1970, 74, eu acredito, que matou muita gente. E que muitos não divulgaram porque era proibido da divulgação naquele momento. Hoje a gente está vendo uma divulgação maior do que o que acontece. Eu não sou infectologista, não estou na linha de frente, mas eu não vejo esse monstro desse tamanho como pinta. Eu vejo que a doença é séria, é grave, precisa ser tratada, precisa ser cuidada e precisamos ter os nossos cuidados. Mas eu vejo que o medo é o que está imperando. E se esse medo está imperando em tantas pessoas, é porque ainda não aprenderam e ainda não ensinaram o Jesus que veio nos ensinar o Deus do amor. Nós aprendemos há muito tempo
que Deus nos castigava, nos mandava para o inferno, se a gente não fizesse a lição de casa direitinho, ou ia para um céu viver numa vida de não fazer nada. E eu não aceitava muito essas duas situações. Eu nem queria ir para o inferno e também não queria ficar sem fazer nada. Então, hoje o Espiritismo nos mostra o seguinte, que a gente não vai para o inferno. O inferno a gente pode fazer ele aqui mesmo. Tem pessoas que estão fazendo o seu inferno aqui encarnado. E tem gente que está vivendo no céu aqui encarnado. Então, o céu, o inferno é um estado consciencial. Mas isso é uma responsabilidade nossa. É a nossa responsabilidade de fazermos o bem, trabalharmos o bem e caminharmos no bem. É para isso que estamos aqui. E a Casa Espírita nos faz esse aconselhamento. Mas eu queria que essa semana, como dica de leitura, eu queria que vocês procurassem ler Evolução em Dois Mundos. E vocês vão entender muito o que nós estamos vivendo nesse momento. E também desse uma olhadinha na pergunta 737 e fosse mais adiante nessas perguntas, que tem algumas posteriores que também fazem parte, e desse uma olhadazinha nessas perguntas, porque nós precisamos aproveitarmos esse tempo para nos adiantarmos. Nós precisamos desse tempo para vermos exatamente o que é que estamos precisando mudar em nossas vidas. E eu acredito que a mudança maior que temos que fazer é a forma de vermos o que acontece em nosso redor. Ver o que é que acontece com as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Porque às vezes, a gente fica querendo ajudar e fazer obras faraônicas, mas a gente vê que para fazer o bem não precisa muito. Precisamos apenas dar o primeiro passo. E às vezes, para fazermos o bem, precisamos apenas a palavra. Precisamos apenas verbalizar as situações e seguirmos adiante. Tem muita gente que não precisa de nós em maneira financeira. Precisa muito de nós como apoio, como ombro, como ouvido para escutar. Então eu acredito que esse momento é o momento para a gente refletir o que estamos fazendo na vida e o que devemos mudar na vida. A Casa Espírita tem que ser esse lugar onde o consolo exista para todos aqueles que estão passando por dificuldade. Que ela esteja aberta a todo aquele que precisar. A Casa Espírita tem essa função. E se ela não está dentro dessas funções, ela pode se denominar de tudo no mundo, menos de Casa Espírita. E se qualquer religião, qualquer seita, qualquer credo não tiver em comunhão com as leis de Deus, ela não pode dizer que está servindo. Então, temos que ver o que é que estamos fazendo e onde estamos. Se não estamos no caminho certo, vamos tomar o nosso caminho. Jesus diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, o que é que nós estamos esperando? Jesus está nos chamando. Será que eu já estou pronto para seguir Jesus? Não vamos fazer como muitos que foram já convidados por Jesus e não entraram nesse caminho. Quantos de nós já não recebeu esse convite? E não é o convite apenas de levantarmos as mãos e dizer acredito em Jesus. É de abrirmos o coração e dizer, não sou eu mais que vivo, mas Jesus que vive em mim. Fazemos como Paulo de Tarso, que perseguiu tantos cristãos, mas na hora que ele foi tocado, ele já se dispôs e ele já mostrou que já não era ele que vivia. E a gente vê que tem tantos outros que já fizeram esse caminho. E essa hora é a hora de nós fazermos esse caminho. E esse caminho, seja lá onde estivermos, é o caminho que temos que começar agora, que é o da nossa mudança, da nossa transformação em seres melhores. Seres que pensam e que agem. Porque não adianta eu pensar e falar do bem e não fazer nada pelo bem. Não adianta eu falar de Jesus e não viver Jesus em minha vida. Não adianta eu dizer que acredito em Deus, mas eu não acredito naqueles que estão ao meu lado. Eu não dou um voto de confiança àqueles que estão para caminhar comigo.
Então, temos que mudar a nossa postura, mas acima de tudo, seguirmos no caminho traçados por Jesus. Se nós seguirmos essas pegadas, nós vamos chegar exatamente onde é o nosso destino, a perfeição. Porque nós ainda passamos por dificuldades, ainda somos suscetíveis aos erros, mas somos fadados à perfeição. E que todos nós encontraremos essa perfeição quando realmente colocarmos Deus e Jesus em nossos corações e em nosso caminhar. Que Jesus possa ter conosco. Agradeço a todos que assistiram essa transmissão. Agradeço a todos que irão escutar em outros momentos e reitero o convite para a próxima terça-feira, às 19 horas. Se alguém quiser também dar alguma opinião sobre algum tema, que possa ficar à vontade e mandar. Agora nós vamos colocar essa transmissão no YouTube, no nosso grupo, e no YouTube e no WhatsApp. Quem quiser pode assistir em outros momentos. Paz para todos, que todas as casas, que todos os lares possam ser, nesse momento, visitados pelo amor divino que vem de Jesus. E que Jesus possa encontrar abrigo e terreno fecundo no coração de cada um de vocês. Paz e luz para todos.